Capítulo 3. Uma reunião original. Era uma coisa bem esquisita, aqueles bichinhos à beira do Lago das Lágrimas, rodeando a menina. Os de pena estavam com as penas sujas de lama, e os de pelo estavam com o pelo todo arrepiado. Como estivessem encharcados, a grande questão se tornou enxugarem-se, e sobre isso começaram a discutir. Alice, que nada estranhava, achou tudo muito natural e com eles discutia como se os conhecesse de muito tempo. Começou por falar com o papagaio, que estava a teimar que era quem devia chefiar a discussão. "Eu sou o mais velho e por isso tenho direito de ser ouvido primeiro", dizia ele. Alice insistiu em saber que idade tinha. O papagaio parece que ignorava isso, pois recusou-se a contar, e não houve meio de se entenderem. Finalmente, o rato, que parecia pessoa muito respeitada entre os bichinhos, tomou a palavra e disse: "Sentem-se todos e ouçam-me. Sei um meio muito bom de enxugar penas, pelo e roupa num instantinho." Todos o rodearam, e Alice ficou bem perto, porque com o medo de adoecer, queria enxugar-se mais depressa que os outros. "Atenção!", disse o rato, com ar importante. "Estão todos prontos? Muito bem, vou começar. Como os meus amigos sabem, a coisa mais árida e seca que há no mundo é o começo da história da Inglaterra. É um poderoso secante. Vou recitar esse começo e garanto que a seca fará que todos sequem. Silêncio! Vou começar." Todos ficaram imóveis e o sabido rato principiou. "Guilherme I, o Conquistador, cuja causa era favorecida pelo Papa, foi logo aceito pelos ingleses, os quais careciam de chefes e estavam acostumados a usurpações e conquistas. Edwin e Morcar, condes de Mércia e da Nortúmbria..." "Shhh!", murmurou o papagaio com um arrepio. "Quer que o senhor disse?", observou o rato, carrancudo, mas com delicadeza. "Nada", respondeu o papagaio. "Eu tiei apenas." "Pensei que tinha feito alguma objeção", tornou o rato, desfazendo a carranquinha, e continuou a seca. Como ia dizendo, os condes de Mércia e da Nortúmbria se declararam por ele. E o próprio Estigando, o patriótico arcebispo de Cantuária, acompanhou-os. "Acompanhou-os quem?", interrompeu o pato, que era muito curto de inteligência. "Acompanhou-os. Não sabe o que 'os' significa nessa frase? 'Os' é um pronome que corresponde a eles. Acompanhou eles", respondeu o rato, já meio zangado. "Eu sei que 'os' significa eles", retrucou o pato, "mas quem são eles? Para mim, eles significa sempre uma rã, ou um bom verme, minhoca ou bicho de pau podre. Quem foi que o arcebispo acompanhou? Alguma minhoca ou alguma rã?" O rato achou o pato tão estúpido que não lhe deu resposta e prosseguiu na seca. O arcebispo, então, foi ao encontro de Guilherme para lhe oferecer a coroa de rei da Inglaterra. No princípio, o novo rei agiu com moderação, mas a insolência dos seus companheiros normandos... Aqui, o secante interrompeu a seca para perguntar a Alice: "Querida senhorita, como está se sentindo agora? Melhor?" "Qual melhor o quê? Estou encharcada como antes", respondeu Alice, torcendo a sainha. Parece que sua história não seca a roupa, só seca a paciência dos ouvintes. "Nesse caso", interveio o ganso em tom solene, "requeiro que se levante a sessão para que sejam adotadas enérgicas providências." "Fale língua de gente", gritou a pequenina águia. "Sou muito jovem, ainda não aprendi as palavras difíceis, e acho até que nem o senhor ganso entendeu muito bem o que disse." E a pequenina águiazinha meteu a cabeça debaixo da asa para esconder um sorriso enquanto os outros riam alto. "O que eu queria dizer",
prosseguiu o ganso um tanto ofendido, era que a melhor coisa para secar é uma corrida sui generis. Que coisa é uma corrida sui generis? Indagou Alice, não tanto porque o desejasse saber, mas porque o ganso fez uma pausa, como se pensasse que alguém deveria dar alguma parte que não apareceu. O melhor meio de explicar é fazer. Vamos organizar a corrida sui generis. E começou. Primeiro, traçou no chão um círculo muito torto. O feitio exato não importa, foi logo dizendo. E colocou cada um dos presentes ao longo do risco, aqui, ali, lá. Não precisava nem dizer 1, 2, 3 para começar. A corrida começava sem isso. Começavam a correr quando queriam e paravam também quando queriam, de sorte que não era fácil saber quando a corrida acabava. Assim se fez. Correram cerca de meia hora e, ao fim desse tempo, notaram que estavam todos enxutos. Então, o ganso gritou: "Pronto, a corrida acabou!" Todos cansados e resfolantes se reuniram em torno dele e perguntaram: "Mas quem ganhou?" O ganso ficou atrapalhado e permaneceu uns segundos com o dedo espetado na testa, pensando. Por fim, deu a decisão. Todos ganharam e todos vão receber prêmios. Mas quem vai distribuir prêmios? É claro que é ela, disse o ganso apontando para a menina. E os bichinhos incontinenti rodearam Alice e disseram: "Prêmios, venham os prêmios!" Alice não sabia o que fazer. Olhou ao redor e nada viu que servisse para prêmio. Lembrou-se então que tinha no bolso uma caixinha de bombons. Tirou-a fora, abriu-a e deu um docinho para cada um. Foi a conta. "Mas ela também tem direito a prêmio", disse o rato. "Pois de certo", concordou o ganso com toda a seriedade. E virando-se para Alice, perguntou: "Que mais coisas vê-se tem no bolso?" "Só esse dedal", disse Alice, tirando de seu bolso um dedal de tostão que deu ao ganso. Todos rodearam a menina enquanto o ganso, com solenidade, lhe apresentava o dedal de tostão com estas palavras: "Pedimos que aceite este precioso dedal como prova de nossa mais profunda admiração." Todos aplaudiram e Alice meteu o dedal no bolso outra vez. A menina achou aquilo um tanto absurdo e cômico, mas não teve coragem de rir porque os bichos estavam agindo muito a sério. Por isso, não destampou nenhuma risada, limitando-se a agradecer com uma cortesia de cabeça. E agora? Agora, o que tinham de fazer era comer os prêmios, e foi isso uma pequena tragédia. Os aves e bichos que não estavam acostumados a comer bombons se atrapalharam. Uma das aves engasgou-se, sendo preciso que lhe dessem socos nas costas. Terminada a comilança dos prêmios, puseram-se novamente em círculo e pediram ao rato que falasse. "Você me prometeu contar sua história e explicar por que motivo tem ódio às letras G e C", disse a menina em voz meio baixa, receosa de que o rato se ofendesse outra vez. "A minha história é muito triste e comprida", suspirou o rato. Alice, que naquele momento estava com os olhos postos na caudinha do rato, ficou a imaginar que a sua história deveria ser tão comprida como a caudinha, talvez mais comprida ainda e toda cheia de voltas. E lá dentro da cabeça pôs-se a imaginar que a história do rato devia ser qualquer coisa assim. Romão disse a um ratinho que ia passando por perto: "Dele, pare aí, temos já de ir ao juiz. Quero te acusar." "Vamos", respondeu o ratinho. "A consciência de nada me acusa e saberei defender-me." "Muito bem", disse o gato. "Aqui estamos diante do senhor juiz." "Não o vejo", disse o ratinho. "O juiz sou eu", disse o gato. "E o júri?", perguntou o ratinho. "O júri também sou eu", disse o gato. "E o promotor?", perguntou o ratinho. "O promotor também sou eu." "Então você é tudo?",
disse o ratinho. Sim, porque sou o gato. Vou acusar você, julgar você e comer você. Alice estava assim absorvida na sua história imaginada quando o rato a chamou a si. Você não está prestando atenção, gritou ele com severidade. Em que pensa? Desculpe-me, disse Alice com humildade. Julguei que já estivesse acabada a história. Ainda não a comecei, disse o rato zangadíssimo. Olha este nó! Exclamou Alice, mostrando um nozinho na sua saia, querendo à custa do nó mudar de assunto. Ajude-me a desatá-lo. Mas o rato estava seriamente ofendido. Levantou-se para ir-se embora e disse: Você está, mas é a insultar-me, essa bobagem de nó na saia. Não tive intenção de insultá-lo, senhor rato, murmurou a pobre Alice. O senhor também se ofende por qualquer coisinha. Tão irritado estava o rato que nem respondeu. Foi saindo. Alice correu atrás dele, dizendo: Não seja mau, volte e conte-nos a sua história. Todos os outros bichinhos a acompanharam naquele pedido. Volte, volte, não seja mau. O rato, porém, limitou-se a sacudir a cabeça com energia e apressou ainda mais o passo. Que pena que não ficasse, disse o papagaio assim que o rato desapareceu. Uma velha carangueja aproveitou a oportunidade para dar uma lição à filhinha que estava com ela. Aprenda, menina, a gente nunca deve irritar-se, porque faz papel feio. Mas a pequena carangueja, que era muito malcriada, respondeu à mamãe: Deixe-se de bobagens. A senhora, com os seus sermões, é capaz de fazer até uma ostra perder a paciência. Que pena que a Diná não estivesse aqui, murmurou Alice consigo. Ela teria feito o rato voltar e lhe daria uma lição para o resto da vida. Quem é essa Diná, se me permite a pergunta? Indagou o papagaio. Alice, que não perdia a ocasião de falar da querida gatinha, apressou-se em responder. É a nossa gatinha. Você não imagina que danada para caçar ratos. E passarinhos também. Apanha-os e come-os num abrir e fechar de olhos. Aquelas palavras impressionaram seriamente alguns dos bichos de penas, os quais trataram de afastar-se da dona de tão perigoso animal. Uma velha coruja agasalhou-se dentro do seu chalinho, dizendo: Preciso ir para casa sem demora, o sereno me pode fazer mal. E uma canária chamou com voz trêmula aos filhotes, assim: Vamos, queridinhos, há muito tempo que vocês já deviam estar na cama. E dando cada qual sua desculpa, todos se retiraram, deixando Alice sozinha. Antes não tivesse falado em Diná, pensou ela, melancólica. Parece que aqui ninguém a aprecia, e entretanto é a melhor gatinha do mundo. Que injustiça lhe fazem! Sentindo-se muito só e desanimada, Alice pôs-se novamente a chorar. E assim ficou até que ouviu ruído de passos ao longe. Olhou ansiosa na direção do barulho com esperança de que o rato viesse voltando para lhe contar a história.